Bom, nós estamos compartilhando uma série de mensagens, famílias debaixo do favor. E no último domingo eu compartilhei com você sobre cuidando da graça. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não me foi vã. Pela graça de Deus, pela graça eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, porque a graça de Deus não foi em vão na minha vida, não foi inútil. Olha aqui para mim. O Senhor libera graça sobre a minha vida e a sua vida, mas você não pode deixar que ela se torne vã. Não permita que a graça de Deus se torne vã na sua vida. Posso entender? Diga amém. Nesse sentido, se Paulo fala isso, olha aqui para mim. Se Paulo nos dá essa advertência de não deixarmos que a graça se torne vã, nós precisamos então cuidar dela. Amém? E eu ministrei sobre esse cuidar da graça, sobre esse não deixar que ela se torne vã, usando a vida de José e Maria. Primeiro eu falei para você dos benefícios que eles obtiveram porque eles cuidaram da graça, sim ou não? Olha alguns benefícios: eles participaram do mover de Deus, eles tiveram uma família padrão, eles experimentaram o melhor do ser família para os dias deles, eles experimentaram prosperidade, paz, porque eles, ao cuidarem da graça que é o próprio Senhor Jesus, num lugar mais inadequado e inapropriado, eles experimentaram riqueza. Compartilhei com você que eles experimentaram proteção. Mas falei com você no domingo passado, olha aqui para mim, que eles também, algumas atitudes que eles tiveram, atitudes práticas que eles tiveram de cuidar da graça, que o Senhor Jesus é a própria graça. Eu falei para você pelo menos 4 atitudes que eles tiveram, que expressou cuidado com a graça que eles tinham recebido. Fala para o seu vizinho: você tem que ter cuidado com a graça que você tem recebido. Fala para o seu irmão, fala assim: cuida da graça que você tem recebido. Posso entender? Diga amém. E nós vimos pelo menos 4 atitudes que José e praticamente José e Maria eles tiveram ao cuidar da graça. 4 atitudes. A primeira está lá em Mateus capítulo 1, verso 18 e 19. Primeiro, atitude de cuidado que eles tiveram. Eles decidiram, José na verdade decidiu não falar mal da bênção. E olha que ele tinha motivos para difamar, para falar mal. Motivos aparentes. Motivos aparentemente fortes. Nós vimos que ele estava praticamente casado, noivado naquela época, era praticamente um casamento, e que certamente ele acreditava naquela palavra lá de Provérbios 18, que aquele que recebe uma esposa, ele recebeu uma bênção do Senhor. No entanto, ele estava num dilema. Ele recebeu uma bênção, mas parece que a bênção veio com um problema. Ele recebeu Maria, ele sabia que era o favor de Deus, era a graça de Deus na vida dele. Mas por outro lado, agora a mulher está grávida. Que dilema, sim ou não? Você pediu um carro, aí Deus te dá o carro, e de repente o motor funde. Não estou entendendo. Você pediu a casa, de repente a casa está cheia de vazamento. Você fala: mas não estou entendendo. Você fica num dilema. José ele pediu a bênção veio, de repente a bênção estava grávida, e não era dele. Difícil também para Maria explicar, sim ou não? Calma, José, eu estou grávida do Espírito Santo, calma. Veja, estava no dilema. Mas o que a Bíblia diz? Mateus 1, 18 e 19. Não querendo infamar, não querendo falar mal da bênção, ele resolveu sofrer o dano, sair secretamente. Aí ele sofreu dano, não sei o que está acontecendo. E a Bíblia diz, não sei se é no verso 19, no verso 20, que ele ficou pensando nisso. Ele ficou, não estou entendendo.
acho que é o verso 20, diz assim, que enquanto ponderava nessas coisas, aí Deus falou com ele. Mas ele teve a atitude de não falar mal da bênção. Quantas pessoas pedem tanto uma bênção, o Senhor derrama a bênção, a graça de Deus alcança ele. Pergunta para você, a graça de Deus te alcançou, irmão? Fala para ele, não fala mal da graça, então. Não fala mal da bênção. Ainda que você tenha razões naturais para falar, não fala, porque isso é descuidar da graça. José não quis infamar, José não quis falar mal de Maria, saiu secretamente. Segunda atitude que nós vemos de cuidado que eles tiveram com a graça de Deus, foi a disposição de tomar a cruz. É impressionante esse cuidado de José, tanto agora com Maria, quanto agora ele já sabia com o Filho de Deus. Nós vemos que a Bíblia nos mostra, está lá em Mateus capítulo 1, verso 24 e 25, que José, ele casou e só teve lua de mel 9 meses depois. Ele decidiu não tocar em Maria. Isso é surpreendente, sim ou não? Sabe por quê? Quando você sabe que Jesus está bem perto de você, você não tem dificuldade de tomar a cruz. Quando você sabe que Jesus está por perto, você não tem dificuldade de renunciar. Então José, quando ele olhava para Maria, ele ia olhar, não, o Filho de Deus está ali, vamos aguardar mais um pouco, glória a Deus. Quando você tem consciência de que Jesus está dentro de você, você tem disposição para tomar a cruz, para renunciar. O Senhor está comigo, eu não posso tocar nessa moça. Não posso, Senhor, Jesus está aqui. Eu não posso ter esses pensamentos, não posso ir para frente da internet e ver isso. Jesus está aqui. José o tempo inteiro ele tinha essa consciência bem presente. A cada vez que a barriga de Maria crescer, ele até, certamente talvez ele até desviava o olhar de Maria. Não posso olhar para essa mulher agora e dizer assim, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Quando você tem essa consciência bem presente, você tem disposição para tomar a cruz. Isso é cuidar da graça. Quantos dizem amém a respeito? Amém. Eu fico achando muito interessante porque às vezes eu converso com alguns homens e eles falam assim, não, pastor, o senhor sabe, a carne é fraca, é difícil ficar estante de dia assim. Rapaz, mas José ficou foi 9 meses. José ficou foi 9 meses, sabe por quê? Porque a presença de Jesus estava constante na casa dele. Só vai ter dificuldade se a presença de Jesus não for constante na sua vida. Aí você não vai tomar a cruz para nada. Mas você tem a consciência da presença de Jesus na sua vida e na sua casa, você faz como José tomou a cruz durante 9 meses, sem tocar na esposa dele. Posso dizer amém a respeito? Amém. Terceiro, Mateus 2, 13 e 14, é interessante esse fato. Fala para o seu vizinho assim, ó, cuidar da graça é não demorar para obedecer. Interessante porque a grande questão na vida de alguns não é que eles não sabem qual é a vontade de Deus. Olha aqui para mim, espelho. A questão de alguns não é que eles não sabem o que fazer. Eles sabem o que fazer. Deus já falou, já receberam orientação. Mas qual que é o problema de alguns? Demora para obedecer. Repara que José não teve esse problema. Ele é alguém que realmente estava cuidando da graça mesmo. Ele sabia que o que ele estava levando era muito precioso, era muito importante. Ele sabia que o que ele estava guardando, protegendo, era muito importante. Então assim que ele recebia uma orientação, ele rapidamente obedecia. A Bíblia diz, Mateus 2, verso 13, que certa vez um anjo apareceu para ele em sonhos e falou, olha, pega a sua família e vai para o Egito. Veja, ele não esperou nem amanhecer, irmãos. Ele não esperou nem amanhecer. Ok, Senhor, ok, glória a Deus, vou acabar de dormir, amanhã cedo a gente resolve. Veja, talvez alguns falariam isso, não, agora eu vou acabar de dormir, glória a Deus, já sei o que fazer, amanhã de manhã resolve. A Bíblia diz que aconteceu o quê? Ele acordando, a Bíblia diz que ele acordando,
ainda de noite. Então, portanto, no meio da noite, ele partiu para o Egito. Partiu para o Egito, não esperou nem amanhecer. Não demorou para obedecer. Será que você pode dizer isso para 3 pessoas? Diga assim: cuidar da graça é não demorar para obedecer. Fala para 3 pessoas. Ele, no verso 13 ele teve um sonho. A Bíblia diz no 14: dispondo-se ele de noite. De noite. O sonho certamente ele teve à noite. Então à noite, já assim que ele acordou ali na madrugada, ele se dispôs a obedecer. Sabe, às vezes esse é o maior problema. Eu vejo muitas vezes na vida de muitos crentes que tropeçam. Demora para obedecer. O Espírito Santo já tinha falado comigo. E geralmente quando eu pergunto assim: irmão, você já sabia o que tinha que fazer, sim ou não? Sabia. Na verdade, olha aqui para mim. Dificilmente você não vai saber o que fazer. Você já sabe o que fazer. Olha aqui para mim. Ei, tem pessoas aqui que estão na beira do precipício, espiritualmente falando. Você está assim, ó, cai ou não cai? E o Espírito Santo já tem que falar para você: faz isso, dispõe para fazer aquilo. Mas você está demorando para obedecer. Você está demorando. Olha, você não está valorizando o que você já tem na mão, irmão. Você está achando que é pouco que você tem, a paz que você tem, você dorme bem, você tem a sua família, você tem a admiração, a paz, a harmonia de estar com os irmãos. Mas você está desvalorizando isso. Você tem a alegria de estar na casa do Senhor constantemente. Você tem a paz, a unção de Deus na sua vida que te prende, você não sente falta de nada. Você tem uma alegria que é sobrenatural. Você não é rico ainda. Você assim, às vezes enfrenta problemas, mas mesmo assim você tem uma paz, uma alegria. E aí você vai querer colocar isso em risco, em troco às vezes de migalhas que o mundo pode te oferecer. O Senhor já falou com você, porque Ele fala conosco. O grande problema não é se o Senhor não vai falar conosco. O grande problema é se você vai obedecer rapidamente. Se você obedece rapidamente, você cuida. Irmãos, olha, eu vou falar algo para você. Eu valorizo demais coisas do Senhor, a vida que eu tenho. Tem hora que eu venho para cá para esse salão orar e falo: Senhor, obrigado que a minha vida é muito abençoada. Obrigado que o Senhor me deu esse formato de vida para viver. A família que eu tenho, os filhos que eu tenho, a esposa que eu tenho, a igreja que eu tenho, os discípulos que eu tenho, os líderes, essa igreja, a casa que eu tenho, né? o serviço que eu tenho, os carros que eu tenho. Tudo isso, Senhor, é muito importante. Eu não vou jogar isso fora. Eu tenho que cuidar da graça do Senhor que me dá. Como você entendeu antigamente? Você precisa valorizar também toda essa conjuntura de coisas que o Senhor já te deu. O problema é que às vezes você não para pensar em tudo que o Senhor já te deu. Tudo que Ele já tem te dado, tudo que Ele vai te dar se você continuar no rumo. Porque, irmãos, um tropeço pode pôr tudo a perder. Um tropeço põe tudo a perder. Vocês estão acompanhando antigamente? Sabe, a quarta coisa é justamente isso. José tinha temor. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 2, verso 19, que apareceu o anjo do Senhor novamente, porque eles estavam lá no Egito, e o anjo do Senhor falou para José: olha, agora vocês podem voltar para Israel. Vocês podem voltar. Quem estava querendo matar vocês já morreu. Vocês estão autorizados a retornar. É uma grande alegria quando você pode retornar para o centro das coisas, para o centro, né, daquilo que você estava, né, do seu povo, retornar ali para onde você realmente quer estar. E aí então, certamente foi uma grande alegria para José e Maria. No entanto, ao retornar, o anjo já tinha falado: pode voltar. Ao retornar, olha o que acontece. O anjo fala: disponte, toma o menino, sua mãe, eles falam para José. Não é interessante, né? Não sei se você aqui tem origem católica, assim como eu. E na origem católica, catolicismo, se fala muito de Maria. Mas você percebe quando José foi homem de Deus demais. Estou ministrando essa mensagem assim, não é que eu quis falar só de José, é porque realmente os pontos principais mostra ele, o Senhor falando com ele. Vem aí, desponte. Está falando novamente com José: desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino.
Volta, meu querido, um pouquinho, você passou demais. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Verso 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, o que aconteceu, irmãos? Temeu. É tão interessante isso. Hoje eu tinha falado, ó, você pode ir para retornar. No entanto, ao retornar, o que aconteceu? Temeu, alguma coisa não encaixou, teve aquele temor, sabe? Você já sentiu esse negócio? Você tem aquele temor de fazer certa coisa? Não, vou fazer aqui não vou manter mais essa amizade, não, isso aqui não, vou manter mais essa proximidade aqui, não, tá errado, não vou. Ele temeu ir para lá. E aí o que aconteceu? O Senhor aprovou, tá certo, José. A Bíblia diz que por divina advertência, prevenida em sonho, ele foi para Galileia. De onde que José era? Qual que era a região dele? Judéia. Ele era da tribo de Judá, ele era um descendente de Davi. Inclusive a profecia dizia que o Messias tinha que vir da raiz de um descendente de Judá. Por isso que Jesus é a raiz de Judá, a raiz da tribo de Judá. Então José era essa conexão com Judá. Ele era da Judéia, ele estava indo para a Judéia. No entanto, ele temeu ir para lá. Interessante, não foi Deus que falou com ele em primeiro lugar. O Senhor até já tinha falado, pode ir. Mas no meio do caminho ele temeu. Teve um temor, ele teve um cuidado, porque ele estava levando a mãe e o filho. Ele estava levando o Filho de Deus, ele estava levando o próprio Senhor Jesus, a graça com ele. Ele temeu descer para lá. E quando ele temeu, o Senhor falou com ele. Fala para o seu vizinho assim: quanto mais temor você tem, mais revelação você vai entrar. Sabe por que alguns perdem a revelação? Eles não têm temor. Não tem temor. Brincam com coisas que não deveriam brincar. Rapaz, eu fico olhando para José e me aparenta um nome de Deus. Ele temeu. E aí, ao invés de ir para a Judéia, ele foi para Galileia. Justamente a região onde Jesus cresceu. Jesus cresceu ali na Galileia, em Nazaré, a região dos pescadores. E foi ali onde tudo começou. Depois ele foi para a Judéia. Mas, por divina advertência, ele desceu para a Galileia. Ande em temor, meu irmão, minha irmã. Não permita que o temor esfrie, se acabe no seu coração. Tema o Senhor. Amém ou não amém? Amém. Hoje eu quero compartilhar com você quando Deus visita a sua casa. Sabe, teve um dia que Deus visitou a casa de um homem, uma família. Teve um dia que Deus visitou a casa de alguém. Eu quero compartilhar com você hoje e encerrando no próximo domingo essa última mensagem da série. Abra lá em Gênesis no capítulo 18. Gênesis 18. Você está com Bíblia de papel? Qual que é o subtítulo que está aí? Senhor e dos anjos aparecem a Abraão, visitam Abraão. Interessante que essa visita aqui foi depois de um período de consagração. Se você ler o verso 27, o último verso antes do capítulo 18, Abraão ele fez uma consagração ali com o pessoal da casa dele. Mandou todo mundo circuncidar. Sim ou não? Verso 27 diz assim, olha lá. Não está na minha mensagem que eu vou falar, não, é só para inspirar você. A Bíblia diz que eles foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos quanto os comprados. Abraão circuncidou todo mundo. Circuncidar era a aliança que o povo de Deus fazia para demonstrar sua separação com o povo de Deus.
E até aquele momento os homens da casa de Abraão não tinham circuncidado. Mas a partir do momento que ele circuncidou, Deus apareceu para ele. Sabe, eu quero inspirar você. Você que teve esses 3 dias consagrando-se ao Senhor, Deus vai aparecer para você na sua casa. Não é coincidência. A Bíblia diz no capítulo 18, verso 1, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Diga Manre. Interessante, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Diga no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Veja, a Bíblia diz que eram 3 homens. Nós vimos no verso 1 que apareceu o Senhor a Abraão. Um desses homens era o Senhor. Todas as vezes que o Senhor aparece na Bíblia em forma de homem, no Antigo Testamento, nós chamamos isso de uma teofania, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. Então aqui é uma teofania. Lembra também que apareceu para Abraão um sumo sacerdote chamado Melquisedeque? Como se lembra? Aquilo ali também era uma teofania, era Jesus, porque Melquisedeque significa rei de Salém, rei de paz. Então na verdade esse rei de paz, quem é esse rei de paz? É Jesus. Então também foi uma teofania, foi uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Aqui é mais uma teofania, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. E aí nós vemos o seguinte: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé. Então era o Senhor e mais 2 anjos. Por isso que o título na sua Bíblia de papel é o Senhor e 2 anjos. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Diga assim, prostrou-se em terra. A palavra aí prostrou-se no original é adorou. Quando Deus vai na sua casa, existe a adoração. Seus filhos vão adorar o Senhor. Sua família vai aprender a adorar o Senhor. Tudo depende do Senhor visitar a sua casa. E diz: Senhor meu. Repare, o Senhor aí é com letra maiúscula, porque Abraão sabia que era o Senhor. Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegares até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Veja, Abraão queria dar o melhor para Deus, o melhor para o Senhor. Ele foi em Sara, falou: Sara, vou preparar alguma coisa. Foi no gado, falou: vamos preparar um gado, vamos oferecer o melhor para o Senhor. Abraão, por sua vez, verso 8, tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, interessante, irmão, onde tem Deus tem comunhão. Fala assim: onde tem Deus tem comunhão. Olha, tem algo que me chama a atenção. O Senhor, ele gosta de comunhão. Às vezes minha sogra fica pegando o pé: esse pastor gosta de comida, meu Deus, tudo tem comunhão para ele. Mas você sabe, os principais eventos da Bíblia tem comida. Já percebeu isso, não? Beleza. O homem tropeçou porque comeu mal, em primeiro lugar, no Éden. Sim ou não? O homem tropeçou porque comeu mal. O Senhor falou: come de tudo ali, mas dessa não come. Comeu mal, tropeçou. Repara só, o Senhor vai aparecer. A primeira vez que Deus aparece aqui para Abraão, apareceu numa casa, tem comida. E ele comeu, ele aceitou, sim ou não? Abraão falou: vou preparar, pode ir. Repara, Jesus, antes de ir para a cruz, o que ele falou? Esse é o pão que é dado em favor de vós. Vamos celebrar esse momento com essa refeição sublime, sim ou não? Quando Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos. Eles estavam ali pescando, tinham desviado, né? Pedro saiu para desviar, vou pescar, e os discípulos foram atrás. Ele estava lá na praia. Quando eles retornaram para a praia, o que tinha lá? Peixe assado na brasa, que beleza. Olha lá. Você sabe, o início do reino milenar vai ser uma ceia. Então veja, nossas comunhões é tudo bíblico.
Tudo bem. Mas vamos continuar o que interessa. Não sei porque eu estou fugindo tanto das palavras certas. Vamos lá. Diz assim, verso 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tua tenda, na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Fala para o seu vizinho assim: quando Deus visita a sua casa, é para declarar um milagre. Oh Deus, tudo que nós precisamos é que o Senhor visite o nosso lar, a nossa casa. Quando Ele visita a nossa casa, é para entregar a mensagem que o milagre está chegando. Ele liberou a palavra. Agora interessante, verso 10, disse um deles: certamente voltarei daqui 1 ano, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando. Coisa feia, Sara, ficar escutando as conversas. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se no seu íntimo, Sara, quando escutou a conversa. Certamente ela falou na sua cabeça assim: interessante, ela riu com um pensamento. Olha lá, interessante, ela riu com o seguinte pensamento: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo consigo, ela não falou alto, ela riu consigo assim: terei ainda prazer, eu estou tão velhinho, eu vou ter prazer. Você sabe esse prazer, esse deleite que ela está falando aqui, né? Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já. Interessante aqui também, Sara era uma mulher submissa. E ela era uma mulher submissa interiormente. Porque ela, pensando consigo, chamou Abraão de quê? Senhor. Senhor. Eu, meu velho. Ela riu. Olha o que diz a Bíblia. Disse o Senhor a Abraão. Interessante, Deus ouve tudo, viu, irmãos? Fala para 2 ou 3 pessoas: Deus ouve tudo. Deus ouve tudo. Isso não te assusta, não? Isso me assusta muito. Deus ouve tudo e Deus vê tudo. Isso me traz muito temor. Não traz temor para você, não? Para mim me traz muito. Uma das coisas que me guardou quando eu estava me relacionando com a minha esposa: Deus vê tudo. Tem nenhum líder aqui perto de mim, mas Deus vê, então vamos andar na linha. Mas na verdade a palavra que eu mais falo para ela: vamos casar logo, tem que casar logo, vamos casar logo. Porque Deus vê tudo e ouve tudo. E aí olha só o que aconteceu. Disse o Senhor a Abraão: por que Sara está rindo? Abraão, por que Sara está rindo? Dizendo: será que na verdade darei ainda luz sendo velha? Por acaso isso é difícil para mim de fazer? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Ainda bem que o Senhor não ficou bravo e desistiu de dar o filho, né? Ele falou: daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltará a ti e Sara terá um filho. Quantos dizem glória a Deus? Amém. Mas eu quero falar para você apenas uma coisa, quero falar para você apenas algo a respeito do verso 1. Os irmãos podem ir preparando a ceia. Quero falar para você algo interessante aqui no verso 1, sobre quando Deus visita a nossa casa. Veja, o Senhor, Ele visitou Abraão, mas Ele não visitou Abraão em qualquer lugar. Preste atenção, olha aqui para mim. Deus visitou Abraão aonde, irmãos? Nos carvalhais de Mamre, lá no verso 1. Sabe, os carvalhais de Mamre, olha aqui para mim, ficavam num monte chamado Hebron, que significa comunhão. Um dos significados de Hebron é comunhão. Então, isso é algo muito significativo para mim e para você. Deus se manifesta onde há comunhão. Diga assim: Deus se manifesta onde há comunhão. Agora olha aqui para mim.
não é apenas a comunhão que nós fazemos, ok? Deus se manifesta nas comunhões. Quando nós estamos reunidos com os irmãos, a Bíblia diz que o Senhor se alegra com isso. Ali Ele ordena a bênção. Mas olha aqui para mim, nesse contexto aqui, a comunhão é entre você e Ele. Amém? Quando você desenvolve comunhão entre você e o Senhor, Ele visita a sua casa. Amém. Ele visita a sua casa de uma forma especial. Desenvolve então essa comunhão, porque é ali que Deus visita. Deus visitou nos carvalhais de Manre. A palavra Manre significa unção. Manre significa unção. Quando você desenvolve essa comunhão com o Senhor, você, como eu compartilhei hoje de manhã com os líderes, você constantemente entra na porta que é Jesus, entra na presença de Deus continuamente. O resultado é que vai manifestar unção na sua vida e na sua casa. Amém? Por isso o Senhor apareceu ali, nada aleatório. Foi nos carvalhais de Manre que o Senhor visitou Abraão. Amém? Mas algo também muito simbólico para mim e para você aqui. Ele visitou Abraão quando, irmãos? Que momento? Eu falei para você a respeito do lugar. Entender a questão do lugar vai orientar você a respeito de que esse lugar é significativo, porque passou uma mensagem para mim e para você de que é a comunhão, é Hebron e é Manre. Mas é muito significativo você entender também o momento que Deus visitou Abraão. Quando é que ele visitou Abraão? O que está escrito aí no verso 1? Qual o horário que ele escolheu para visitar? Olha lá. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Coloca em outra versão, uma revista atualizada, corrigida. RA. Apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na entrada da tenda. Em qual momento, irmãos? No maior calor do dia. No maior calor do dia. Sabe, o maior calor do dia é aquele momento talvez mais difícil, desconfortável que você está vivendo. No maior calor do dia, Deus resolve visitar a sua casa. No maior calor do dia, Deus resolve ir atrás de você. A Bíblia diz que Abraão estava justamente nesse ponto. No maior calor do dia, ao meio-dia mais ou menos, no pico do calor. Isso é simbólico. Isso fala do momento onde você está experimentando o maior momento de calor, de pressão, tensão. Deus visita a sua casa aí. Quantos dizem glória a Deus? Fala para o seu vizinho, Deus vai visitar você no maior calor do dia. No maior calor do dia, não desespere. Talvez você viva dias que você fala assim: esse é o momento mais difícil, mais tenso, mais tribuloso da minha vida. Veja, talvez seja esse o momento que Deus vai visitar a sua casa, meu irmão. Agora, é importante você ter a mesma postura de Abraão quando você passar por essa situação do maior calor do dia. Como é que Abraão está? É interessante, Deus gosta de algumas coisas, nós percebemos isso. Deus gosta quando você descansa. Fala para dois irmãos, Deus gosta quando você descansa. Antes que você pense errado, isso não é ficar dormindo até 11 horas da manhã. Deus gosta quando você descansa, no sentido de você ficar em paz. A Bíblia diz que Abraão estava de que jeito, irmão? Na porta da entrada da tenda? Estava assentado. Ele estava, quando você descansa, Deus vem ao seu encontro. Quando você descansa, porque quando alguém está descansado, é quando você está esperando. Por isso, aqueles que têm as suas forças renovadas, é os que estão esperando. Não estão fazendo alguma coisa. Como estão acompanhando, diga amém. E quando você está fazendo, pôr na mão, Deus não pode fazer. Ele não vai meter a mão junto com você. Mas quando você descansa, quando você está assentado, em paz, esperando o Senhor, então Ele vem ao seu encontro e se manifesta na sua vida. Amém?
Esses são dias que o Senhor vai se manifestar na sua casa. São dias onde Ele virá para trazer um milagre para o seu lar. Basta você descansar, se assentar e esperar pelo Senhor. Ele virá a você. Se você está no maior calor do dia, esse é o momento que Deus te visita. Quantos dizem glória a Deus? Se coloca de pé no seu lugar.